sou Charmaine, tenho 35 anos e, de alguma forma, ainda estou me recuperando das feridas que minha família me causou. Como desenvolvedora de software de sucesso, escapei da toxicidade deles, mas mantive contato ocasional. No domingo passado, eles me convidaram para um brunch sofisticado para colocar o papo em dia. Entre mimosas e torradas de abacate, minha mãe se inclinou para a frente, sorrindo. Sabe, Charmaine, você tem sorte de termos te incluído. A pena faz toda a diferença. Simplesmente tomei meu café e sorri. Naquela noite, entrei no site, desativei todas as contas de crédito da família e enviei um e-mail ao meu advogado sobre a venda do chalé. Antes de continuar esta história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Curta e inscreva-se se você já teve que enfrentar uma família que subestimou seu valor. Crescer em Fairfield, Connecticut, significava privilégio para os de fora. Mas dentro da nossa espaçosa casa colonial, a frieza emocional permeava cada canto. Nossa casa de 4 quartos, com gramado bem cuidado e piscina aquecida, era uma fortaleza de expectativas que eu nunca consegui realizar. Meu quarto de infância, pintado de azul claro na casa da minha mãe, por insistência da Elaine, apesar da minha preferência por verde, tornou-se meu santuário na prisão. Do ensino fundamental ao ensino médio, tirei notas excelentes, entrei para sociedades de honra e fui capitã do time de debate. No entanto, minhas conquistas acumularam poeira enquanto meu irmão Nathan recebia elogios generosos por seu desempenho medíocre no beisebol e notas medianas. Na minha formatura do ensino médio, onde fiz o discurso de oradora da turma, meu pai, Richard, verificou seu BlackBerry durante todo o tempo, e minha mãe mais tarde reclamou que meu vestido parecia de loja de departamentos. Esperamos excelência de você, Charmaine, meu pai dizia com desdém sempre que eu lhe mostrava um boletim ou prêmio acadêmico perfeito. Nathan precisa de mais incentivo. Ele não é naturalmente talentoso como você. Esse elogio indireto se tornou a justificativa para a negligência emocional. A riqueza da nossa família veio da Richard Wilson Enterprises, uma empresa de desenvolvimento imobiliário comercial que meu pai construiu do zero na década de 80. Quando eu tinha 10 anos, a empresa era proprietária de shopping centers em 3 estados. Minha mãe, uma ex-miss da Virgínia, dedicou-se a galgar posições sociais. Ela atuou em conselhos de instituições de caridade, não por compaixão, mas por conexões, e organizou jantares nos quais fui brevemente apresentado como um animal de estimação exótico antes de ser enviado para o andar de cima. A cabana da família em Vermont representava a nossa imagem pública de união saudável. Aninhada no Lago Champlain, com 6 quartos e um pier privativo, ela aparecia em nossos cartões de Natal e na lenda da família como um lugar de felicidade. Na realidade, os fins de semana significavam meu pai trabalhando remotamente, minha mãe planejando eventos sociais pelo telefone e Nathan jogando videogame enquanto eu lia sozinha no pier. Num dia de ação de graças, quando eu tinha 12 anos, ouvi minha mãe dizendo à irmã ao telefone: "Claro, Charmaine é inteligente, mas lhe falta sociabilidade. Nathan tem aquele charme natural que atrai as pessoas." Depois disso, parei de entrar nas salas sem me anunciar primeiro. Quando ganhei uma bolsa integral para o MIT em Ciência da Computação, meus pais pareceram quase decepcionados. "Poderíamos ter pago", disse meu pai, como se minha conquista diminuísse a importância deles. Nathan estudou na Boston College com notas medíocres, e nossos pais pagaram todas as despesas, além de um apartamento fora do campus. Durante a faculdade, desenvolvi perspicácia financeira, além das minhas habilidades de programação. Criei um algoritmo de previsão de ações para um projeto de curso que chamou a atenção de empresas de investimento. Ao me formar, eu havia transformado minha bolsa de estudos em um modesto portfólio de investimentos, por meio de um marketplace cuidadoso. Ironicamente, essa percepção financeira me levou a um complexo envolvimento com o dinheiro da família. Depois que Nathan perdeu $40.000 em um único fim de semana negociando penny stock sem pesquisar, meu pai me pediu para ficar de olho nas coisas. Esse pedido vago me levou a me tornar o consultor financeiro não oficial da família no final dos meus 20 anos. Criei fundos fiduciários, gerenciei contas de investimento, otimizei suas estratégias fiscais e digitalizei toda a infraestrutura financeira. Automatizei o pagamento de contas de seus imóveis, criei sistemas de acesso seguro para suas contas e criei redundâncias que só eu entendia completamente. Tudo isso enquanto construía a minha própria carreira em uma empresa de software financeiro, onde acabei me tornando desenvolvedor sênior. Meu próprio apartamento em Cambridge permaneceu deliberadamente modesto, apesar da minha crescente riqueza pessoal.
Um apartamento de 2 quartos com móveis em estilo industrial e paredes forradas de livros tornou-se meu verdadeiro lar. Amigos como Sofia e Jordan, que conheciam meu verdadeiro eu, se reuniam para noites de vinho e conversas francas. Nessa família escolhida, encontrei conexões genuínas que minha família biológica nunca proporcionou. Mesmo assim, mantive contato com meus pais e meu irmão por uma esperança teimosa de que um dia eles me viriam de verdade. Cada jantar de aniversário, reunião de feriado e evento familiar reabriam feridas que nunca cicatrizavam completamente. Eu voltava sempre, administrando o dinheiro deles, oferecendo-lhes expertise na qual confiavam e, ao mesmo tempo, rejeitavam. A Charmaine tem o seu trabalhinho na informática, dizia minha mãe às amigas em galas beneficentes onde eu aparecia ocasionalmente. Estamos muito orgulhosos por ela ter encontrado algo que se adapta à sua mente analítica. Ela me dava tapinhas na mão enquanto fazia esses comentários depreciativos, fazendo com que qualquer objeção parecesse excessivamente sensível. Meu pai mantinha distância emocional devido à obsessão pelo trabalho. Suas raras comunicações diretas vinham por meio de mensagens de texto solicitando orientação financeira ou ajuda com problemas tecnológicos. Nathan, seguindo o caminho que lhe fora aberto, juntou-se ao nosso pai nos negócios, apesar da falta de aptidão. Seu cargo de vice-presidente de desenvolvimento existia apenas no título, enquanto funcionários juniores cuidavam de suas responsabilidades. Nunca me passou despercebida a ironia de que, apesar de ser tratado como insignificante, eu controlava a infraestrutura digital da vida financeira deles. Cada senha, cada ponto de acesso à conta, cada pagamento automático fluía por sistemas que eu criava e mantinha. Eles exigiam minha expertise, fingindo que era trivial. Essa contradição criou uma tensão insustentável que vinha se acumulando há anos, antes daquele brunch fatídico. O convite chegou por mensagem de texto numa quarta-feira à tarde, enquanto eu depurava código no trabalho. Brunch em família no domingo, na Maison Blue, às 11 horas. Sua presença é esperada. Não, por favor. Não. Minha mãe sempre se comunicava por imperativos quando se tratava de aparições familiares. O que ela não sabia era que eu havia descoberto recentemente transações preocupantes enquanto fazia a manutenção de rotina das contas da família. Nathan havia sacado quantias cada vez maiores de seu fundo fiduciário, com quase $80.000 desaparecendo em 2 meses. As transações eram originadas de caixas eletrônicos perto do cassino Mohegan Sun, em Connecticut. Eu investiguei discretamente, descobrindo que ele havia aberto cartões de crédito secretos com saldos astronômicos. Seu vício em jogos de azar explicava seu recente comportamento nervoso e os constantes pedidos de empréstimos temporários de nossos pais. Eles permaneceram alheios, atribuindo seu pedido de dinheiro ao recente acordo de divórcio com sua ex-esposa, Vanessa. Essa descoberta me colocou em uma posição desconfortável. Revelar seu vício causaria caos familiar, mas escondê-lo me tornava cúmplice. Além disso, meus pais tinham decidido recentemente reformar a cabana em Vermont sem me consultar, apesar de eu ter herdado parte da propriedade da minha avó. Os planos de reforma eliminaram a biblioteca que ela havia designado especificamente para mim em seu testamento. Essas tensões aumentaram quando concordei, relutante, com o brunch. No sábado à noite, antes da reunião, preparei-me meticulosamente. Escolhi um vestido tubinho cinza escuro, conservador, mas caro o suficiente para resistir ao escrutínio da minha mãe. Ensaiei tópicos neutros de conversa e estabeleci limites mentais sobre quais informações eu compartilharia sobre minha vida pessoal. A manhã de domingo chegou com um sol de primavera que desmentia meu clima interior. Dirigi meu modesto Audi até o Maison Blue, um bistrô francês caro. Minha mãe o escolheu por sua visibilidade em seu círculo social. O restaurante ocupava uma área nobre em Back Bay, Boston, com janelas amplas que permitiam que os clientes vissem e fossem vistos. Cheguei pontualmente e encontrei minha família já sentada. Meu pai parecia distinto em seu terno azul marinho sob medida, cabelos grisalhos impecavelmente penteados. Minha mãe usava suas pérolas características com um vestido de linho cor de marfim, com mechas loiras recém-feitas. Nathan parecia abatido, apesar das roupas caras, com olheiras e um leve tremor nas mãos enquanto checava o celular constantemente. Charmaine, querida, 15 minutos adiantada é a hora certa, disse minha mãe quando me sentei. Embora eu estivesse exatamente na hora, essa saudação passivo-agressiva deu o tom. O garçom se aproximou imediatamente. Bem-vindos à Maison Blue. Posso começar com as bebidas?
Mimosas para a mesa? Meu pai declarou sem consultar ninguém: Charmaine vai querer café preto. Ela evita álcool por causa das enxaquecas. Isso não era verdade. Eu evitava álcool perto deles porque precisava de plenas faculdades para navegar pela dinâmica deles. Na verdade, vou querer uma água com gás, limão e café, corrigi baixinho. Minha mãe suspirou dramaticamente. Sempre a mais difícil. Ao nosso redor, outras famílias conversavam de verdade. Um pai na mesa ao lado ouvia atentamente sua filha adolescente. Um casal de idosos dava as mãos do outro lado da mesa. Esses vislumbres de conexão autêntica destacavam a natureza performática do nosso encontro. O garçom voltou com as bebidas e anotou nossos pedidos de café da manhã. Minha mãe criticou minha escolha de torrada de abacate, considerando-a previsível, enquanto elogiou Nathan por escolher bife com ovos, apesar da ressaca óbvia. Como está o trabalho de programação? Perguntou meu pai, olhando para o relógio. Desenvolvimento de software, corrigi gentilmente. Minha equipe acaba de lançar uma nova plataforma de segurança financeira que foi adquirida por 3 grandes bancos. Que legal, interrompeu minha mãe. Nathan acabou de fechar o acordo de desenvolvimento do Westfield. 40 milhões de dólares. Nathan se mexeu, desconfortável. Eu sabia, pelo meu acesso às contas da empresa, que o negócio com Westfield havia fracassado semanas atrás. Mais uma mentira mantida para manter as aparências. Parabéns, ofereci em tom neutro, observando-o evitar contato visual. A conversa continuou com minha mãe dominando, falando sobre amigos em comum, fofocas de clubes de campo e provocações sutis sobre meu eterno estado de solteira. Jennifer Wilson acabou de ficar noiva. Seu terceiro casamento, e aqui está você ainda esperando pelo seu primeiro, com sua personalidade peculiar. Talvez a independência lhe caiba melhor. Notei uma jovem garçonete observando nossa mesa com olhos preocupados. Ela provavelmente já havia presenciado dinâmicas familiares semelhantes e reconhecido as nuances. Quando ela me encheu de água novamente, ofereceu um pequeno sorriso simpático. Esperamos você na festa de inauguração da reforma da cabana no mês que vem, anunciou minha mãe de repente. Convidamos todos os que importam. Eu não sabia que as reformas tinham sido aprovadas, respondi cautelosamente. Como proprietário parcial, eu deveria ter sido consultado. Meu pai acenou com desdém. Tecnologia jurídica. Sua avó era sentimental. As reformas são necessárias para a modernização. A biblioteca foi designada especificamente para mim no testamento dela, apontei. Aquela sala mofada com todos aqueles livros que ninguém lê. Está virando uma sala de mídia. Nathan precisa de espaço para entreter clientes, declarou minha mãe. Além disso, você quase não me visita. Senti um aperto no peito, mas mantive a compostura. Visito mensalmente para cuidar da propriedade e das contas. Falando em contas, Nathan interrompeu, nervoso. Talvez eu precise de alguns ajustes nos meus níveis de acesso. Para fins comerciais, ele queria limites de saque mais altos para financiar suas apostas. Percebi, antes que pudesse responder, que nossa comida havia chegado temporariamente. Pausando a conversa, notei minha mãe trocando olhares com meu pai. Alguma comunicação silenciosa se passava entre eles. Charmaine, começou minha mãe depois que o garçom se retirou, com a voz assumindo o tom meloso que sempre precedia seus comentários mais cortantes. Estávamos discutindo seu papel em assuntos familiares. Meu pai pigarreou. Sua experiência tem sido valiosa, mas Nathan está se interessando mais ativamente pelos aspectos financeiros do negócio. Tradução: eles queriam reduzir minha visibilidade das contas para esconder os problemas de Nathan. Entendo, respondi, cortando minha torrada de abacate em triângulos precisos. Isso exigiria transições significativas. Os sistemas são complexos. Você sempre complica as coisas, minha mãe. Nathan agora tem um consultor financeiro do Goldman Sachs. Um acordo muito mais profissional. Eu sabia que era mentira. Nenhum profissional aprovaria o comportamento financeiro atual de Nathan. O Brant continuou com uma tensão crescente, conduzindo inexoravelmente ao momento que finalmente quebraria minha sofrida paciência. O momento crucial chegou quando nossos pratos foram retirados.
Uma família com crianças pequenas estava sentada perto, com o afeto genuíno que sentiam um pelo outro dolorosamente evidente. O pai ajudou a filha a cortar as panquecas enquanto a mãe ouvia atentamente a história animada do filho. Minha mãe notou minha observação. Algumas pessoas são naturalmente adaptadas à vida familiar, comentou ela, incisivamente. Exige um certo carinho e flexibilidade. Tomei um gole do meu café, agora morno, sem dizer nada. Vamos nos reunir com o designer de interiores para a reforma da cabana na terça-feira, anunciou meu pai, checando os e-mails no celular. A construtora estima a conclusão para julho. Eu preferiria que o espaço que me foi designado permanecesse intacto, disse eu, calmamente, mas com firmeza. A vovó Elise queria especificamente que eu ficasse com aquela biblioteca. Nathan bufou. Você e esses livros. Precisamos de um espaço que as pessoas realmente usem. Eu uso, retruquei. Trabalho remotamente de lá para cuidar das contas da família. Sobre essas contas, interrompeu minha mãe. Achamos que seria melhor se você transferisse tudo para a nova equipe financeira do Nathan. É inapropriado que você tenha tanto acesso a assuntos familiares estando tão distante do nosso dia a dia. A insinuação era clara. Depois de anos administrando as finanças da família sem remuneração ou reconhecimento, eu estava sendo deixada de lado porque poderia descobrir o vício em jogos de azar de Nathan ou me opor aos planos de reforma. Meu envolvimento nas finanças da família está causando problemas? Perguntei diretamente. Meu pai finalmente levantou os olhos do celular. Simplesmente achamos que limites mais claros beneficiariam a todos. Suas habilidades técnicas foram úteis durante a transição digital. Mas gestão profissional faz mais sentido agora. Gestão profissional, repeti pela conexão de Nathan. Meu irmão se remexeu, desconfortável. Meu cara é de primeira linha. Harvard Business School. Uma mentira descarada. Mantive a compostura, embora meus pensamentos estivessem a 1000 por hora. Eles queriam remover meu acesso porque eu sabia demais, não porque tinham opções melhores. Bem, eu disse cuidadosamente, transferir os sistemas exigiria uma documentação significativa. Os protocolos de segurança são complexos. Você sempre complica tudo, minha mãe suspirou dramaticamente. É exatamente por isso que as reuniões familiares são tão tensas. Sua necessidade constante de assumir o controle. Não preciso assumir o controle, respondi. Eu projetei os sistemas nos quais todos vocês confiam. A transição requer procedimentos adequados. Minha mãe colocou o guardanapo na mesa e proferiu a frase que mudaria tudo. Inclinando-se para a frente com um sorriso irônico nos lábios, ela disse: Sabe, Charmaine, você tem sorte de a gente te incluir em assuntos familiares. A pena faz toda a diferença. A maioria das pessoas teria desistido de tentar integrar alguém tão difícil. O restaurante pareceu ficar em silêncio ao nosso redor, embora objetivamente o barulho ambiente continuasse. Meu pai continuou mexendo no celular, aprovando tacitamente a declaração dela em meio ao silêncio. Nathan deu uma risada desconfortável, olhando ao redor como se estivesse preocupado que alguém pudesse ter ouvido. Naquele momento, lembranças inundaram minha mente. Meu aniversário de 8 anos, quando esqueceram de convidar meus amigos. A formatura do ensino médio, quando minhas conquistas foram minimizadas. No dia da mudança para a faculdade, quando me deixaram mais cedo para assistir ao jogo de beisebol do Nathan. Ano após ano, mensagens sutis e explícitas de que eu era uma obrigação, não um membro querido da família. Por fora, eu permanecia calmo. Coloquei lentamente minha xícara de café no pires, sentindo a cerâmica fria contra a ponta dos dedos. Ajeitei o guardanapo com precisão no colo. Quando finalmente olhei para cima, sorri. Obrigada pela sua honestidade, mãe, eu disse, com a voz firme. Apesar do terremoto que estava acontecendo dentro de mim, ela pareceu momentaneamente desorientada com a minha resposta calma. Ela esperava lágrimas, raiva ou argumentos defensivos. Minha resposta contida a deixou sem um roteiro para seguir. Bem, ela finalmente disse, estou apenas sendo sincera. A harmonia familiar exige que cada um aceite seu lugar. De fato, concordei, mantendo contato visual até que ela desviou o olhar primeiro. O resto do brunch prosseguiu com conversas curtas e tensas.
Meu pai discutia as tendências do mercado de ações sem reconhecer a ironia de seu conhecimento vir de relatórios que eu havia preparado. Nathan checou o celular várias vezes, provavelmente monitorando as probabilidades de apostas esportivas. Minha mãe comentou sobre o traje dos outros clientes, encontrando defeitos em todos. Eu os observava como se estivesse a uma grande distância. A sutil dinâmica familiar estava tão clara agora. Meu pai usava o trabalho para evitar envolvimento emocional. Minha mãe usava as expectativas sociais como arma para manter o controle. Nathan me permitiu e mimou até se tornar arrogante e irresponsável. E eu, o competente, fui simultaneamente confiado e diminuído. O casal da mesa ao lado pagou a conta e foi embora. O marido ajudando a esposa a vestir o casaco num gesto de genuíno cuidado. O contraste com a minha própria família era gritante e doloroso. Como seria ser valorizada simplesmente por existir, e não pelos serviços que eu poderia prestar? Quando a conta chegou, meu pai entregou seu cartão Platinum sem olhar o total. Este cartão estava vinculado a contas que eu havia criado e mantido. A ironia não passou despercebida. Esperamos vocês na terça-feira para a reunião de design, disse minha mãe enquanto nos preparávamos para sair. Não era um pedido, mas uma ordem. Vou verificar minha agenda, respondi sem me comprometer. Seu trabalho certamente pode te poupar das prioridades familiares, ela insistiu. Sorri novamente, a decisão se cristalizando dentro de mim. Prioridades familiares? Sim, essas são importantes a serem consideradas. Saímos do restaurante juntos, mantendo a aparência de uma família unida. Meu pai atendeu imediatamente uma ligação de negócios. Minha mãe me deu um beijo no rosto sem fazer contato. Nathan perguntou se podia pegar $5.000 emprestados até sexta-feira, confirmando minhas suspeitas sobre suas dívidas de jogo. Vou ver o que posso fazer, respondi, já sabendo qual seria a minha resposta. Enquanto caminhava sozinha até o meu carro, o sol da primavera parecia diferente de alguma forma. O peso que carreguei por décadas me oprimia insuportavelmente, mas, por baixo dele, uma pequena semente de determinação havia criado raízes. As palavras cruéis da minha mãe ecoavam, mas agora pareciam mais uma permissão do que um castigo. Se a pena era o único motivo para minha inclusão, talvez fosse hora de me remover completamente da equação. E, ao fazer isso, eu finalmente estabeleceria os limites que não consegui criar por 35 anos. Os 20 minutos de carro da Maison Blue até meu apartamento em Cambridge passaram num piscar de olhos. Uma vez dentro de casa, pendurei meu casaco metodicamente, coloquei minhas chaves no recipiente designado e caminhei até meu escritório. Só então, cercada pelos meus livros e conquistas, permiti que a barragem emocional se rompesse. As lágrimas vieram silenciosamente a princípio, depois em soluços ofegantes que me fizeram inclinar para a frente na minha cadeira ergonômica. Você tem sorte de termos te incluído. As palavras se repetiam em um loop infinito. 35 anos buscando a aprovação de pessoas constitucionalmente incapazes de concedê-la. Décadas administrando suas finanças enquanto eram tratados como uma obrigação inconveniente. Após 15 minutos de pura liberação emocional, me endireitei, limpei o rosto e abri meu laptop. O luto chegaria ao seu tempo, mas primeiro eu precisava de informações e de um plano. Entrei no painel financeiro da família que eu havia criado. A interface mostrava contas, imóveis, investimentos e linhas de crédito interligados. O império financeiro da família Wilson em formato digital, acessível por meio de protocolos de autenticação que eu havia criado. Meu pai insistiu na conveniência em vez da complexidade, resultando em um sistema em que um administrador podia controlar tudo por meio de acesso mestre. Esse administrador era eu. Comecei a documentar tudo sistematicamente. Números de contas, credenciais de acesso, históricos de transações, escrituras de imóveis, carteiras de investimentos, linhas de crédito, apólices de seguro, estruturas de fundos fiduciários, declarações de imposto de renda. Criei backups offline seguros de todos os dados, sabendo que evidências poderiam ser necessárias posteriormente. A imagem que surgiu confirmou o que eu já sabia, mas havia ignorado. Nathan havia sacado mais de $200.000 no ano anterior de várias contas, a maioria em transações em dinheiro perto de cassinos. Meus pais gastaram quase $1 milhão em despesas de luxo enquanto reclamavam das doações de caridade que eu havia automatizado de suas contas.
A reforma da cabana em Vermont havia sido contratada por $800.000 sem as devidas autorizações ou notificação a mim como proprietário parcial. A biblioteca que minha avó havia legalmente designado para mim estava programada para ser demolida na semana seguinte. Abri um documento seguro e comecei a delinear minhas opções. Ao catalogar os sistemas financeiros, controlei os direitos legais que possuía e a alavancagem disponível. Um plano formulado com clareza cristalina. Pela primeira vez, as mesmas qualidades que minha família considerava difíceis me serviriam bem. Minha atenção aos detalhes, meu conhecimento técnico e minha abordagem metódica para a resolução de problemas. Primeiro, eu precisaria de assessoria jurídica. Entrei em contato com Jordan, meu melhor amigo, que por acaso era advogado corporativo. Preciso de uma indicação de alguém especializado em disputas financeiras familiares e direitos de propriedade, expliquei após resumir brevemente a situação. Vanessa Hargrove, respondeu Jordan sem hesitar. Ela cuidou do divórcio complexo da minha irmã. Brilhante, ética e absolutamente destemida. Vou te enviar o contato dela por mensagem. Em seguida, fiz uma lista completa de todas as contas da família que precisavam de atenção imediata. Primeiro, os 4 principais cartões de crédito usados pelos meus pais. Segundo, os 3 cartões de crédito usados exclusivamente pelo Nathan. 3, 2 contas correntes conjuntas. 4, a principal carteira de investimentos da família. 5, contas de administração de imóveis para 5 propriedades, incluindo a cabana em Vermont. 6, sistemas de pagamento automático de contas para todos os imóveis. 7, contas de acesso para preparação de impostos. 8, interfaces para gestão de fundos fiduciários. Para cada um deles, anotei meu nível de acesso ao relacionamento legal e possíveis ações. Como administrador designado, eu tinha o direito de suspender o acesso enquanto aguardava as revisões de segurança, uma cláusula que meu pai havia aprovado sem ler as letras miúdas anos atrás. Revisei o testamento da minha avó Elise referente à propriedade em Vermont. O documento afirmava claramente: a biblioteca na propriedade do Lago Champlain é legada especificamente à minha neta Charmaine Wilson para uso vitalício, a fim de permanecer intacta como um local de aprendizado e reflexão. A reforma planejada violava diretamente essa disposição legalmente vinculativa. Às 21h, minhas emoções se estabilizaram e meu plano se concretizou. Eu não agiria movido pela raiva, embora a raiva fosse justificada. Eu não buscaria vingança, embora a oportunidade se apresentasse. Em vez disso, eu simplesmente pararia de protegê-los das consequências de suas ações e, ao mesmo tempo, faria valer meus próprios direitos legais. Preparei uma refeição simples de macarrão e salada, comendo mecanicamente enquanto avaliava as possíveis consequências. Minha família ficava furiosa. Ameaçavam e me bajulavam. Eles podem até parecer temporariamente arrependidos, mas décadas de padrões previram que nunca reconheceriam genuinamente seu comportamento ou mudariam de verdade. Depois do jantar, liguei para o consultório de Vanessa Hargrove e deixei uma mensagem detalhada. Em seguida, escrevi e-mails para minha supervisora solicitando 2 dias de folga e para minha terapeuta solicitando uma sessão de emergência. O autocuidado seria essencial durante essa transição. Precisamente às 23h, comecei a executar a primeira fase do meu plano. Entrei no painel financeiro principal com minhas credenciais de administrador. Primeiro, desativei os pagamentos automáticos em todos os cartões de crédito da família, deixando-os ativos, mas removendo a rede de segurança que impedia multas por atraso. Em seguida, alterei os protocolos de segurança das contas de investimento para exigir autenticação dupla, congelando o acesso até que novos protocolos fossem estabelecidos. Para as contas correntes da família, deixei as operacionais, mas removi a proteção contra cheque especial que havia estabelecido. Os cartões de crédito secretos de Nathan, obtidos por meio de sua conexão com contas da família, seriam os primeiros a sentir o efeito quando seus pagamentos automáticos falhassem. Por fim, escrevi um e-mail para o advogado da família sobre a reforma da cabana em Vermont. Prezado Sr. Seinberger, estou escrevendo sobre a reforma planejada da propriedade da família em Lake Champlain, Vermont. Como sabem, sou proprietário parcial deste imóvel, com disposições específicas relativas à biblioteca, conforme estabelecido no testamento de Elise Wilson em anexo. Não aprovei os planos de reforma atuais, que incluem a demolição deste espaço.
Por favor, informem aos empreiteiros que as obras devem ser interrompidas imediatamente, aguardando análise jurídica. Enviei uma cópia ao cartório competente do condado para garantir a conformidade. Contratei um advogado independente para tratar deste assunto. Por favor, encaminhe futuras comunicações para Vanessa Grove, da Hamilton Legal Partners. Atenciosamente, Charmaine Wilson. Enviei o e-mail com a documentação comprobatória anexa, com cópia para o escritório de licenciamento da construtora e para o escritório de Vanessa Grove. À meia-noite, concluí a etapa final. Escrevi um breve e-mail com informações factuais para meus pais e meu irmão. Estou me afastando da gestão dos assuntos financeiros da família com efeito imediato. Os protocolos de segurança foram atualizados para proteger as contas durante esta transição. Também tratei das questões jurídicas relativas à reforma da propriedade em Vermont pelos canais apropriados. Não estarei disponível para comunicação direta no futuro próximo, enquanto reavalio meu relacionamento com esta família, Charmaine. Cliquei em enviar e, sistematicamente, desconectei-me de todas as contas. Desliguei o celular, sabendo que as notificações começariam em breve. Pela primeira vez em anos, senti o peso da obrigação familiar sair dos meus ombros. Em seu lugar, não havia vingança ou triunfo, mas algo mais silencioso e profundo. O início da liberdade. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador, sentindo-me estranhamente mais leve. Apesar do confronto iminente, realizei minha rotina habitual com atenção plena e deliberada, tratando cada ação como um pequeno ato de autocuidado. Preparar café, alongar, meditar por 5 minutos, atos simples que me conectaram com a minha própria vida, em vez de me concentrar no drama familiar. Às 8 horas, liguei meu celular e encontrei 17 chamadas perdidas, 23 mensagens de texto e 9 mensagens de voz. Ignorei todas e liguei para o consultório de Vanessa Grove. Sua assistente já havia agendado uma consulta de emergência para as 9h30. Precisarei de toda a documentação referente à propriedade do imóvel, sistemas financeiros, contratos de acesso e quaisquer comunicações por escrito sobre a reforma, aconselhou a assistente. Já está tudo compilado, assegurei a ela, depois de passar as primeiras horas da manhã organizando arquivos digitais. Antes de sair para a consulta, tomei medidas de segurança adicionais. Alterei todas as minhas senhas pessoais, removi familiares dos meus contatos de emergência e ativei a segurança reforçada nas minhas contas pessoais. Também saquei $4.000 em dinheiro da minha poupança pessoal, ciente de que a guerra financeira poderia se agravar rapidamente. O escritório de Vanessa Grove ocupava o 14º andar de um elegante prédio no centro da cidade. A própria advogada transparecia uma serenidade e confiança. Seu terno cinza combinava impecavelmente com seu aperto de mão firme. Jordan fala muito bem de você, disse ela, gesticulando para que eu me sentasse. Ele mencionou que isso envolve complexos problemas financeiros familiares e disputas de propriedade. Durante a hora seguinte, descrevi a situação com precisão clínica, fornecendo documentação para cada reclamação. Vanessa fez perguntas incisivas, anotando tudo meticulosamente. Com base nesses documentos, sua posição é juridicamente sólida, concluiu. A cláusula da biblioteca da cabana está explicitamente protegida no testamento. Seu acesso de administrador aos sistemas financeiros foi formalmente concedido por seu pai. A questão agora é qual resultado você deseja. Quero 3 coisas, respondi. Primeiro, a proteção dos meus direitos legais em relação à propriedade em Vermont. Segundo, separação completa da gestão financeira da família sem me tornar o bode expiatório deles. Terceiro, imunidade a quaisquer acusações potenciais de impropriedade financeira, pois espero que me culpem pelas perdas de Nathan no jogo quando elas se tornarem aparentes. Vanessa assentiu. Objetivos razoáveis. Recomendo notificações legais imediatas sobre a reforma do imóvel, documentação formal de sua renúncia como administrador financeiro com uma prestação de contas abrangente da situação atual e documentação preventiva sobre os saques não autorizados de Nathan para protegê-lo de falsas acusações. Com que rapidez podemos prosseguir? Perguntei. Terei os documentos preliminares prontos esta tarde. A liminar do imóvel tem prioridade, já que a construção é iminente. Depois de sair do escritório de Vanessa, fui ao meu banco, onde abri uma nova conta em uma instituição diferente daquela usada pela minha família. Transferi a maior parte dos meus fundos pessoais, deixando apenas saldos mínimos em contas que poderiam ser vinculadas às finanças da família.
Ao meio-dia, meu telefone já havia acumulado mais 30 chamadas perdidas. Ouvi uma mensagem de voz do meu pai. Que diabos você pensa que está fazendo? Conserte isso imediatamente. Seu comportamento é inaceitável. Sua voz tinha o tom familiar de alguém que esperava adesão imediata. Pela primeira vez, me senti imune ao seu efeito. Às 13 horas, encontrei-me com minha terapeuta, doutora Caroline Reed, que havia atendido ao meu pedido de emergência. Isso representa um estabelecimento significativo de limites, observou ela depois que relatei os eventos recentes. Como você está lidando com as consequências emocionais? Oscilando entre o alívio e a culpa, admiti. Intelectualmente, sei que isso é uma autoproteção necessária. Emocionalmente, décadas de condicionamento são difíceis de superar. A culpa é uma resposta programada, lembrou-me o Dr. Reed. Sua família instalou esses botões justamente para impedir esse tipo de autodefesa. Passei a tarde trabalhando com a equipe da Vanessa, assinando declarações e revisando notificações legais. Às 17 horas, as seguintes medidas foram tomadas. Uma delas, uma liminar de emergência contra as reformas da cabana em Vermont, com base em disposições testamentárias. Segundo, renúncia formal ao cargo de administrador financeiro da família, com documentação completa do status das contas. Terceiro, cartas autenticadas preparadas para todas as instituições financeiras documentando a mudança de autoridade. Quarto, comprovante dos saques de jogos de azar de Nathan depositado em custódia legal segura. 5. Empresa de segurança contratada para trocar as fechaduras do meu apartamento e instalar vigilância reforçada. O que devo esperar agora? Perguntei a Vanessa ao encerrarmos a sessão. Agravamento, depois negociação, ela respondeu, com naturalidade. Primeiro, eles tentarão intimidá-lo para que você reverta o curso. Quando isso falhar, oferecerão concessões para retomar o controle. Durante todo o processo, provavelmente tentarão acessar contas e contornar as medidas de segurança que você implementou. Sua previsão se mostrou precisa. À noite, meu irmão havia passado de mensagens raivosas para ameaças veladas. Você não tem ideia do que está fazendo com esta família. Papai está considerando entrar com uma ação judicial. Conserte isso agora, antes que você não consiga desfazer o dano. Não respondi. Em vez disso, concentrei-me na minha própria segurança. Entrei em contato com a equipe de segurança do meu local de trabalho, aconselhando-os a não permitir o acesso de familiares ao prédio. Informei a administração do meu prédio sobre possíveis visitantes indesejados. Cheguei a ligar para a polícia local pelo número não emergencial para documentar a situação, caso a situação piorasse. Naquela noite, realizei um pequeno ritual de recuperação. Apaguei o calendário da família do meu celular, removendo aniversários e datas comemorativas que ditavam minha agenda há anos. Cancelei a assinatura do boletim informativo do clube de campo da minha mãe. Removi fotos de família da minha sala de estar, substituindo-as por obras de arte que eu sempre quis exibir, mas que havia escondido para evitar críticas. Cada pequeno ato reforçava minha determinação. Não se tratava apenas de um desapego financeiro, mas de emancipação emocional. Os sistemas de obrigação e diminuição que definiam meus relacionamentos familiares estavam sendo desmantelados metodicamente, assim como eu havia construído sua infraestrutura financeira. Na manhã seguinte, veio a primeira consequência séria. Nathan ligou de um número novo que eu não havia bloqueado. A administradora do cartão de crédito recusou meu pagamento, disse-lhe sem rodeios quando atendi. Preciso de $30.000 até amanhã, senão vou ter problemas sérios. Que tipo de problemas? Perguntei calmamente. Marcadores de cassino, ele admitiu após uma pausa. Olha, eu sei que você está chateado com o que a mamãe disse. Mas isso é sério. Essas não são pessoas com quem você se mete. Suas dívidas de jogo não são minha responsabilidade, respondi. Mas foi você quem desativou os sistemas de pagamento, ele gritou. Você fez isso de propósito. Renunciei ao cargo de administradora depois de me dizerem que meu envolvimento não era mais desejado, respondi calmamente. A transição tem consequências. Papai está furioso. Ele não consegue acessar as contas de investimento. O Sr. Phillips, do First National Bank, pode ajudá-lo a estabelecer novos protocolos de segurança. Forneci a documentação completa na minha carta de demissão. Isso não é um jogo.
Charmaine Nathan avisou. Você está destruindo a família. A família estava me destruindo, respondi, encerrando a ligação. Em menos de uma hora, meu pai tentou táticas semelhantes por meio de seu advogado, que ligou diretamente para Vanessa. Mais tarde, ela relatou que eles exigiam a restauração imediata de todo o acesso em troca de discutir minhas preocupações sobre a reforma da cabana. Informei-os de que os protocolos de acesso foram alterados como parte da sua renúncia formal às funções de gestão financeira, com a documentação completa fornecida para a continuidade, explicou Vanessa. Em relação à cabana, informei-os de que a construção deve cessar imediatamente, de acordo com a liminar, que já foi entregue aos empreiteiros. No terceiro dia, as táticas de choque iniciais deram lugar à fase de negociação prevista. Minha mãe enviou um e-mail com um pedido de desculpas nada característico. Talvez minhas palavras no brunch tenham sido precipitadas. Desentendimentos familiares são normais, mas devem ser resolvidos em família. Por favor, ligue para que possamos discutir a restauração das contas e seguir em frente juntos. Encaminhei a mensagem para o Dr. Reed, que respondeu: minimização clássica e tentativa de restabelecer o controle. Observe como o pedido de desculpas é vago, não inclui nenhum reconhecimento específico de dano e imediatamente passa para as exigências. Não respondi à mensagem da minha mãe nem às tentativas subsequentes de contato de qualquer membro da família. Em vez disso, concentrei-me em reconstruir minha vida sem o constante esgotamento das necessidades e expectativas deles. Cada dia sem administrar as finanças deles ou absorver suas críticas era como se eu estivesse me recuperando de uma longa doença, com a força retornando gradual, mas constantemente. O primeiro mês após o que agora chamo de incidente do brunch transcorreu em meio a uma série de processos judiciais, desencontros financeiros e recalibração pessoal. Minha família passou por fases previsíveis: raiva, ameaças, barganhas e, finalmente, tentativas estratégicas de reconciliação. Nathan foi o mais atingido pelas consequências imediatas. Sem acesso aos fundos da família, suas dívidas de jogo venceram sem nenhuma rede de segurança. Segundo conhecidos em comum, ele foi forçado a vender seu apartamento de luxo e se mudar para um apartamento modesto. Sua Mercedes foi retomada após 3 pagamentos atrasados. Os corretores do cassino exigiram a intervenção do meu pai, que supostamente pagou mais de $100 mil para evitar consequências mais graves. Meus pais enfrentaram seus próprios ajustes. As suspensões do cartão de crédito resultaram em transações recusadas embaraçosas em eventos sociais. Meu pai teve que entrar em contato pessoalmente com instituições financeiras para estabelecer novos protocolos de acesso, uma tarefa que ele sempre delegou. Minha mãe se viu sem pagamentos automatizados para sua associação ao clube de campo, o que resultou em uma multa por atraso e suspensão temporária de privilégios. A reforma da cabana em Vermont se tornou uma batalha judicial que rapidamente se expandiu para além da biblioteca. Os inspetores do condado, alertados pelos documentos de Vanessa, descobriram múltiplas violações de código e licenças insuficientes. A construção foi interrompida por tempo indeterminado, aguardando uma revisão abrangente. Meus pais enfrentaram possíveis multas por prosseguirem sem as devidas autorizações. Durante todo esse tempo, mantive limites rígidos de comunicação. Todo o contato era feito por meio da Vanessa, que me enviava resumos semanais em vez de encaminhar todas as mensagens. Mudei meu e-mail e número de telefone pessoais, compartilhando as novas informações de contato apenas com amigos e colegas de confiança. Minha vida profissional floresceu na ausência de demandas familiares. Livre das constantes interrupções para suporte técnico e gestão financeira, concluí um grande projeto antes do prazo, conquistando o reconhecimento da alta gerência. Aceitei uma oportunidade de palestrar em uma conferência sobre tecnologia financeira, algo que havia recusado anteriormente devido a obrigações familiares que inevitavelmente surgiam sempre que eu tinha compromissos importantes. Sofia e Jordan formaram um círculo protetor ao meu redor, selecionando convites e me dando abrigo quando as memórias se tornavam avassaladoras. Outros amigos que eu havia negligenciado enquanto priorizava as necessidades da família se reconectaram, surpresos e satisfeitos com a minha recém-descoberta disponibilidade. Você parece diferente, meu amigo, comentou Alexis durante um jantar, 6 semanas após o brunch. Mais presente, de alguma forma. Estou aprendendo a existir sem vigilância constante, expliquei. Sem antecipar críticas ou exigências. Por volta dos 2 meses, meu irmão intensificou suas tentativas de contato comigo. Ele apareceu no meu local de trabalho,
mas a segurança havia sido avisada e lhe negou a entrada. Ele deixou bilhetes manuscritos no meu antigo apartamento, que o gerente do imóvel me encaminhou. As mensagens foram se tornando cada vez mais desesperadoras à medida que sua situação financeira se deteriorava. Por favor, me ajude. Sei que tenho um problema. Preciso da sua ajuda para consertar essa bagunça. Um bilhete lido pela primeira vez. Ele reconheceu seu vício em jogos de azar, embora principalmente como uma forma de obter minha ajuda. Meus pais adotaram estratégias diferentes. Meu pai tentou usar contatos comerciais para me pressionar, fazendo com que colegas mencionassem casualmente preocupações familiares durante interações profissionais. Minha mãe espalhou desinformação estratégica em seu círculo social, retratando-se como a mãe preocupada de uma filha que estava tendo um colapso. Estamos dando espaço a ela neste momento difícil, disse ela a conhecidos em comum, interpretando minha imposição de limites como instabilidade mental. 3 meses após o brunch, recebi uma mensagem inesperada. A secretária da prefeitura de Vermont entrou em contato comigo diretamente sobre a propriedade da cabana. Recebemos ligações sobre a venda da propriedade, explicou ela. Como coproprietário registrado, sua assinatura seria necessária. Queria confirmar que você estava ciente dessas discussões. Essa foi a primeira vez que ouvi falar da venda da cabana. Aparentemente enfrentando complicações com a reforma e sem poder usar o imóvel como planejado, meus pais estavam tentando liquidar o imóvel sem me envolver diretamente. Vanessa imediatamente entrou com novas notificações legais protegendo minha participação acionária. Eles não podem vender sem o seu consentimento, garantiu-me. Isso parece ser uma tática de pressão. De fato, no dia seguinte, recebi a primeira comunicação direta do meu pai em meses. A situação da cabana tornou-se insustentável devido à sua obstrução. Temos compradores interessados dispostos a oferecer 7 milhões de dólares. Sua parte seria substancial. Entre em contato comigo para discutir os termos se quiser ser incluído nesta oportunidade. A ameaça implícita era clara. Coopere ou seja excluído de alguma forma. Vanessa me informou que não havia nenhum mecanismo legal para que eles vendessem sem o meu consentimento, tornando isso uma ameaça vazia, criada para incitar o engajamento nos termos deles. Não respondi. 4 meses após o confronto no brunch, a realidade financeira forçou mudanças mais significativas na minha situação familiar. Nathan, que agora participa dos Jogadores Anônimos, segundo amigos em comum, aceitou um emprego legítimo em uma seguradora muito abaixo do seu cargo executivo anterior, que era super remunerado. Meu pai, enfrentando perdas em investimentos sem a minha gestão, reduziu as operações da empresa e vendeu uma de suas propriedades de férias na Flórida. Minha mãe pediu demissão de 2 conselhos de instituições de caridade alegando prioridades familiares, mas, na verdade, não conseguiu manter os níveis de doação esperados. Durante esse período, continuei minha jornada de cura. Sessões semanais de terapia me ajudaram a reconhecer e combater as crenças arraigadas sobre meu valor e meu papel. Estabeleci uma prática regular de meditação. Fiz um curso de cerâmica que sempre me interessou, mas que considerava impraticável. Comecei a namorar casualmente pela primeira vez em anos, sem me preocupar mais com os interrogatórios familiares sobre possíveis parceiros. 5 meses depois dessa nova realidade, minha mãe tentou uma abordagem diferente. Ela apareceu sem avisar em um evento beneficente do qual participei, calculando corretamente que eu não faria uma cena em público. Você está com ótima aparência, disse ela, me interceptando perto do banheiro. Ela havia perdido peso, e sua roupa de grife parecia de última temporada, em vez de seu estilo vanguardista habitual. Obrigada, respondi, neutra. Preciso voltar para minha mesa. Essa separação já durou tempo demais, ela continuou, como se eu não tivesse falado nada. Seu pai e eu estamos preparados para esquecer os recentes incidentes desagradáveis. Nathan está melhor. A família precisa se reunir. Não estou disponível para essa discussão, declarei calmamente. Ainda somos sua família, insistiu ela, com um tom familiar na voz. Você não pode simplesmente apagar 35 anos de história. Não estou apagando a história, respondi. Estou orando-a finalmente respondendo a ela de forma apropriada. Afastei-me antes que ela pudesse responder, juntando-me novamente aos meus amigos à mesa. Mais tarde, descobri que ela havia saído do evento imediatamente após o nosso encontro.
O sexto mês trouxe um desenvolvimento inesperado. Nathan contatou Vanessa diretamente, solicitando um encontro mediado, sem o envolvimento dos nossos pais. Após consultar o Dr. Reed, concordei cautelosamente com uma breve reunião no consultório de Vanessa, com parâmetros específicos previamente definidos. Nathan chegou com uma aparência substancialmente diferente da imagem de executivo elegante que mantinha anteriormente. Suas roupas de grife foram substituídas por trajes casuais de loja de departamentos. O relógio caro havia sumido. Mais notavelmente, a confiança arrogante havia desaparecido de seu comportamento. Obrigado por me receber, começou ele assim que nos sentamos na sala de conferências de Vanessa. Sei que você não tem motivos para confiar em nada do que eu digo. Por que você solicitou esta reunião? Perguntei diretamente. Ele colocou uma ficha de sobriedade de 6 meses na mesa. Jogadores anônimos. Não é minha primeira tentativa no programa, mas é a primeira que está dando certo. Parabéns, eu disse sinceramente. Chegar ao fundo do poço era necessário, continuou ele. Quando você parou de apoiar a família, tudo desmoronou rapidamente. Papai teve que encarar que sua empresa estava superalavancada. Minha mãe teve que admitir que sua posição social foi construída em areia movediça financeira. E eu tive que admitir que eu era um viciado, não apenas um azarado. Por que me contar isso? Porque você estava certa, disse-lhe simplesmente, sobre tudo, e nenhum de nós teria mudado sem o que você fez. Não estou pedindo dinheiro, ajuda ou mesmo perdão. Só pensei que você merecia saber que suas ações me fizeram crescer, pelo menos para mim. Conversamos por 30 minutos. Ele detalhou seu programa de recuperação, seu novo emprego modesto, com horários regulares e responsabilidades, seu apartamento-estúdio, onde ele vivia pela primeira vez com suas posses reais. Não perguntou sobre minha vida nem tentou me forçar a prometer contatos futuros. Ao final da reunião, ele disse algo que rompeu as barreiras emocionais que eu havia construído com tanto cuidado: eu sempre soube que você era a mais forte de nós. Só nunca entendi que o seu tipo de força era o que importava. Não me comprometi com contato futuro, mas concordei em considerá-lo se a recuperação dele se mantivesse consistente. Foi a primeira interação familiar em 6 meses que não me deixou com uma sensação de diminuição ou esgotamento. Nossos pais, no entanto, mantiveram sua posição. Quando souberam do meu encontro com Nathan, tentaram usar isso como uma oportunidade para suas próprias reivindicações. Meu pai enviou uma carta formal delineando um plano de reunificação familiar que envolvia principalmente a retomada da gestão das contas e a retirada de objeções legais às decisões sobre a propriedade deles. Minha mãe deixou uma mensagem de voz apresentando uma versão distorcida dos eventos. Agora que os ânimos se acalmaram, podemos deixar esse lamentável mal-entendido para trás. Guardei essas comunicações como documentação, mas não respondi. A incapacidade deles de reconhecer a verdadeira dinâmica em jogo confirmou que meus limites continuavam sendo necessários. 6 meses após aquele brunch fatídico, eu estava em um ponto de inflexão entre o passado e o futuro. As questões legais foram em grande parte resolvidas com acordos formais sobre a propriedade da cabana e a separação completa dos assuntos financeiros. Minha vida profissional estava prosperando. Minhas conexões sociais aprofundavam meu senso de autofortalecimento diário. O caminho a seguir permanecia incerto. Mas, pela primeira vez, essa incerteza parecia liberdade em vez de ansiedade. Eu tinha aprendido que conexões familiares tóxicas não eram obrigações a serem suportadas, mas padrões a serem quebrados. As palavras que um dia me feriram tão profundamente, "você tem sorte de ainda te incluirmos agora", pareciam a chave que destrancou a porta da minha prisão. 6 meses se transformaram em um ano. As estações mudaram, os feriados passaram, a vida continuou seu ritmo. Comemorei meu 36º aniversário com amigos em um restaurante à beira-mar, sem o tradicional jantar familiar constrangedor, onde minhas preferências eram sempre ignoradas. Em vez disso, Sofia preparou meu cardápio de frutos do mar favorito. Jordan trouxe um bolo do meu sabor favorito, e uma dúzia de outras conexões genuínas celebraram não quem esperavam que eu fosse, mas quem eu realmente era. Minhas sessões de terapia com o Dr. Reed transitaram do gerenciamento de crises para um trabalho de cura mais profundo. Exploramos os fundamentos da minha autoestima, os efeitos persistentes do condicionamento familiar e a construção cuidadosa de uma vida guiada por valores pessoais em vez de validação externa.
A cura não é linear, lembrou-me o Dr. Reed durante uma sessão particularmente difícil, abordando memórias da infância. Haverá dias em que velhos padrões parecerão avassaladores, em que a culpa ressurgirá e em que o anseio pela aprovação da família retornará. Esses momentos não representam fracasso. O crescimento profissional que começou com atenção e energia liberadas continuou a florescer. Recebi uma promoção significativa para diretor de sistemas de segurança financeira, liderando uma equipe que desenvolvia protocolos de proteção de última geração. A ironia de minha família ter ignorado essas mesmas habilidades enquanto dependia delas não passou despercebida para mim. Cerca de 14 meses após o incidente do Brant, encontrei meu pai inesperadamente. Uma conferência de tecnologia financeira em Boston reuniu líderes do setor, incluindo sua empresa, que estava apresentando inovações no mercado imobiliário comercial. Ficamos cara a cara no salão de exposições, ambos momentaneamente paralisados de surpresa. Ele envelhecera visivelmente. A postura confiante permanecia, mas novas linhas se formavam em seu rosto, e seus cabelos prateados, antes perfeitos, mostravam sinais de abandono. Nos olhamos em silêncio até que a convenção social nos obrigou a reconhecer. Charmaine, disse-ele com um aceno de cabeça. Richard, respondi, usando seu primeiro nome deliberadamente em vez de Ampai. Você vai se apresentar amanhã? Observou ele, olhando para meu crachá de palestrante. Sim. Painel sobre infraestrutura de segurança financeira. Um silêncio constrangedor se estendeu entre nós, décadas de verdades não ditas, criando um abismo intransponível no salão de conferências lotado. Seu irmão está melhor, ele finalmente ofereceu. 1 ano sóbrio no mês que vem. Sei que conversamos de vez em quando. Isso claramente o surpreendeu. Nathan manteve nossa cautelosa reconciliação em segredo, mantendo seus próprios limites com nossos pais como parte de sua recuperação. Sua mãe gostaria de ouvir de você, disse-lhe em um tom de voz que carregava a expectativa familiar de obediência. Isso exigiria o reconhecimento de padrões passados e o compromisso com um comportamento diferente, respondi calmamente. Ele se enrijeceu um pouco. Famílias discordam, Charmaine. Guardar rancor não serve para nada. Não se trata de rancores. Trata-se de padrões de interação que são prejudiciais. Nós providenciamos tudo para você, ele começou a justificativa defensiva, levantando-se automaticamente. Provisões materiais sem conexão emocional ou respeito, retruquei. Mas este não é o momento nem o lugar para essa discussão. Outro colega do setor se aproximou, cumprimentando-me calorosamente e criando uma conclusão natural para nossa conversa desconfortável. Meu pai assentiu brevemente e mudou de postura, comunicando a rejeição familiar que eu havia experimentado durante toda a infância. No entanto, algo havia mudado fundamentalmente. Sua desaprovação não mais me causava ansiedade ou inadequação. Observei isso com o distanciamento clínico de quem reconhece um padrão ineficaz em vez de um julgamento autoritário. A situação da cabana em Vermont foi resolvida por via judicial. Por fim, impossibilitados de reformar conforme planejado devido a problemas com a licença e ao meu interesse protegido na biblioteca, meus pais acabaram propondo a compra da minha participação acionária. Após cuidadosa consideração e consulta com Vanessa, concordei com termos justos de mercado que reconheciam tanto meus direitos de herança quanto o valor estimado da propriedade. Usei parte dos lucros para comprar uma pequena casa de campo à beira-mar em um lago tranquilo em New Hampshire. A propriedade tinha uma parede de janelas com vista para a água e muitas estantes embutidas por toda parte. Tornou-se meu santuário de fim de semana, o lugar onde eu podia me ouvir pensando sem os ecos das críticas familiares. Meu relacionamento com Nathan evoluiu gradualmente por meio de uma interação cuidadosa e com limites. Nossos encontros mensais para um café proporcionavam espaço para uma conexão autêntica sem a presença distorcida dos nossos pais. Ele manteve a sobriedade, seguiu seu programa fielmente, aos poucos, reconstruiu sua vida com base na responsabilidade, em vez da sensação de direito. Sonho com jogos de azar quase todas as noites, confessou durante uma consulta. Meu terapeuta diz que é normal que as vias neurais levem anos para se reformar. O que ajuda quando os impulsos vêm? Perguntei. Lembrar das consequências não apenas financeiras, mas de quem eu me tornei quando usava mentiras, manipulação e a pessoa que não quero ser novamente. Esse nível de autoconsciência representou uma mudança profunda.
Embora nosso relacionamento nunca fosse tranquilo, ele continha elementos crescentes de respeito mútuo antes ausentes. Minha mãe se mostrou menos capaz de evoluir depois do meu encontro com meu pai na conferência. Ela lançou uma campanha de comunicação indireta por meio de conhecidos em comum, aberturas nas redes sociais e encontros públicos cuidadosamente orquestrados. Cada tentativa carregava a mesma mensagem subjacente, retornando aos padrões estabelecidos sem reconhecer seus danos. Mantive limites consistentes sem malícia. Quando inevitavelmente nos encontramos no casamento de um amigo em comum, 18 meses após o brunch, mantive-me cordial, mas distante. Ela se aproximou durante a recepção com uma taça de champanhe na mão como armadura. Você parece magro, observou a crítica familiar disfarçada de preocupação. Está se alimentando direito? Estou bem, obrigada, respondi, sem aceitar nem contestar o julgamento implícito. Este arranjo já dura tempo demais, declarou ela, baixando a voz. As pessoas estão falando. Isso reflete mal na família. A referência às aparências em vez do relacionamento confirmou que nada fundamental havia mudado. Não estou afastado, corrigi calmamente. Estou estabelecendo padrões saudáveis de interação ao me afastar da sua própria mãe. Sua voz carregava o tom magoado que ela havia aperfeiçoado ao longo de décadas. Exigindo respeito mútuo como condição para um relacionamento próximo, esclareci. Ela balançou a cabeça levemente. Incapaz de processar um paradigma em que o comportamento dela, e não a minha reação a ele, criava a realidade atual. Você sempre foi difícil, suspirou ela, recorrendo à narrativa familiar. Não, respondi com uma clareza renovada. Sempre fui clara quanto às minhas necessidades e limites. Essa clareza era considerada difícil porque não atendia às preferências dos outros. Nossa interação terminou logo depois, sem resolução nem intensificação. Assim como meu encontro com meu pai, confirmou que, embora as pessoas possam mudar, nem todas escolhem mudar. Algumas permanecem comprometidas com narrativas que preservam sua posição, independentemente do custo do relacionamento. 2 anos depois do brunch que catalisou a transformação, sentei-me no cais da minha casa em New Hampshire, observando o pôr do sol pintar o lago de dourado e carmesim. Um diário repousava no meu colo, com páginas repletas de reflexões sobre a jornada desde aquele domingo memorável até o presente. O processo de cura não fora linear nem simples. Certas datas ainda despertavam ecos emocionais. As férias traziam lembranças complexas. Os sonhos, por vezes, repetiam antigas dinâmicas familiares com uma clareza dolorosa. No entanto, a trajetória avassaladora apontava para a totalidade em vez da fragmentação, para o crescimento em vez da estagnação. Aprendi lições cruciais com essa separação dolorosa, mas necessária. Uma verdadeira família se define pelo respeito e cuidado mútuos, não por conexões ou obrigações biológicas. A família que escolhi e construí ao meu redor demonstrava isso diariamente por meio de interações autênticas. Limites não são punições, mas elementos essenciais de relacionamentos saudáveis. Ao estabelecer e manter expectativas claras sobre o tratamento, criei espaço para uma conexão genuína sempre que possível e proteção quando necessário. Envolvimentos financeiros muitas vezes mascaram manipulação emocional. A aparência de generosidade por meio de provisão material e a negação de apoio emocional criam dependência tóxica. A verdadeira independência requer autonomia material e emocional. A cura começa com o reconhecimento da realidade, em vez de preservar ilusões confortáveis. Ao nomear a dinâmica corretamente, você tem sorte de termos te incluído, conseguir responder adequadamente, em vez de continuar com padrões de depreciação. Mais importante ainda, aprendi que a autoestima não pode ser validada externamente. A aprovação que busquei por décadas jamais poderia ter cumprido sua promessa, pois dependia da minha utilidade e não do meu valor inerente. A verdadeira segurança vinha de dentro, de viver autenticamente alinhado com meus valores pessoais, em vez de expectativas externas. Enquanto a escuridão se instalava sobre o lago, fechei meu diário e observei as estrelas emergindo no céu límpido do norte. O futuro permanecia indefinido. Talvez a cura contínua eventualmente permitisse novas formas de relacionamento familiar baseadas no respeito mútuo, em vez de padrões históricos. Talvez algumas conexões permanecessem necessariamente distantes para a saúde emocional. Qualquer um dos resultados representou sucesso em vez de fracasso, pois ambos oravam necessidades autênticas em vez de papéis obrigatórios.
A jornada daquela mesa de brunch até esta noite tranquila tinha sido árdua, mas necessária. As palavras que antes me feriam agora pareciam um catalisador para a libertação, o momento em que a negação não se sustentava mais diante da verdade óbvia. Ao reconhecer que eu estava incluído por pena, minha mãe inadvertidamente me liberou de buscar inclusão em termos tão prejudiciais. Você já teve que estabelecer limites com alguém que amava, mesmo quando era doloroso? Você encontrou sua própria voz depois de anos sendo diminuída? A jornada rumo à autoestima raramente é fácil, mas sempre necessária. Compartilhe sua história nos comentários e lembre-se de curtir e se inscrever se isso ressoou com você. Obrigada por ouvir minha jornada e que você encontre a coragem para honrar sua própria verdade, seja lá o que isso exigir.